A importunação sexual é crime desde 2018. Antes disso, era apenas uma contravenção penal. Diversas leis protegem a integridade física e psíquica da mulher. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o professor e advogado criminalista José Elias Gabriel Neto. Olá, José Elias, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso Cidadania Mulher. Eu que agradeço, Roberta. Será um prazer falar sobre esse assunto. E o seu trabalho como professor é exatamente nessa área de conscientizar as mulheres sobre esses direitos delas a essa integridade que a gente falou, né? Como é que funciona isso? Será que essa é a melhor prevenção, na sua opinião? Eu como professor, eu leciono alguns cursos sobre proteção à mulher. Proteção contra a violência doméstica aqui na Escola de Contas do Governo do Distrito Federal. Então, a gente passa fazendo esses cursos, explicando para elas como aplicar e se defender utilizando a Maria da Penha. Explicamos os recursos, onde tem que se dirigir, quais são os direitos, quais são os deveres, quais os tipos de violências. Nesse contexto, esse mesmo curso eu levo para uma cidade chamada Estrutural, aqui uma região administrativa de Brasília, para a comunidade mais carente. E lá a gente explica para aquelas mulheres quais são os direitos, quais são os deveres, na mesma sintonia desse curso aqui da Escola de Contas. Por que isso? Isso é uma forma de mostrar como que acontece o crime, como é o contexto da violência e como se proteger desse contexto de violência. Isso aí é um trabalho individual, de certa maneira, mas que tem levado muita cidadania, muito alcance àquelas mulheres que, por vezes, não têm conhecimento de até onde ir quando acontece aquela violência, seja no contexto familiar, seja no contexto doméstico ou ali mesmo acontecendo na rua, no dia a dia dela. Porque como você estava me explicando antes aqui, né, essas violências todas, elas acontecem dentro de um contexto, né, toda uma cultura, né, assim, de que a mulher pode ser sujeita a essas questões. Exatamente. Né? A mulher, desde sempre tem um contexto de violência contra ela. Seja ela por uma questão de acreditar que veio de uma questão que veio da costela de Adão, ou naquele mito de bater a cabeça com um taco na cabeça da mulher, e aí se arrasta ela para a caverna, como se fosse algo assim, se vangloriando daquele troféu. E passando por tempos também, várias revoluções que vieram, como a própria Revolução Francesa, num contexto de ser feita do homem para o homem, onde a mulher vai ser colocada na esfera privada. E isso, todo esse ordenamento que se cria ao longo da evolução humana, sempre se subjuga a mulher a partir de um contexto do homem. Então, essa diferenciação, ela vem num contexto cultural, normativo e estrutural. Então, acreditar que a mulher, você está praticando algo contra a mulher, está dentro de um exercício regular do direito do machismo, do homem, quando, na verdade, isso não deve ser feito. Mas, porém, por uma tradição e uma cultura, se acredita que vários tipos de violência são legitimadas. Exemplo disso, nós vemos outros tipos de violências, violências de música, quando ofendem a integridade psíquica da mulher, quando se discute a vestimenta dela, o corte de cabelo, a ideia de uma legítima posse sobre o corpo dela, quando acontecem os crimes contra a dignidade sexual dela. Então, na verdade, o contexto do machismo, ele é estrutural e ele é secular. Então, não é um contexto isolado de hoje. Na verdade, a Terra, quando roda, a violência também roda. Só que ela vem em outros contextos, mas nada que seja, de certa forma, diferente do que já se viu no passado. Na verdade, se aprimora a violência, infelizmente, vem nesse contexto. Dia após dia, a gente vai vendo o quê? Contextos de aumento do número de feminicídios, aumento de números de importunação sexual, aumento de números de violências contra aquelas mulheres em todos os sentidos. Então, o que acontece? Lá atrás, nós vemos uma violência que hoje que acontece aqui na frente. Tanto é que antigamente tinha um contexto de achar que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje não. Já acabou, né? Hoje não. A Maria da Penha trouxe um rompimento de cultura. Né? Como diz o brasileiro no fórum, né? A lei pegou, né?
E a importunação sexual tem sido muito falada por causa de um caso recente, né? Num elevador, uma moça estava no elevador e um homem passou a mão, né, nas nádegas dela, né? Aquilo acabou viralizando aí, tomando vulto, né? E hoje já existe, né, a lei da importunação sexual, né? É crime mesmo. Só que essa lei, ela foi criada, né? Ela é de 2018. No ano anterior teve um caso também muito conhecido, né? Foi num ônibus em São Paulo que um homem se masturbou e ejaculou em cima de uma mulher, né? E na época ainda não era crime, foi por isso que até os parlamentares foram atrás de realmente criminalizar, né, tipificar esse comportamento, porque como era só contravenção, não aconteceu praticamente nada com ele, né? O que mudou nesse contexto? O que muda assim, para a sociedade isso ser mesmo reconhecido como um crime? A questão, como você colocou no começo, é numa contravenção penal. Então, o que era a consequência de uma contravenção penal? Juizado especial criminal, ou seja, pena até 2 anos. O que ele faria dali? Ele poderia fazer uma composição civil, pagar algum valor de indenização, ou ele aceitava a transação penal, que seria uma pena alternativa ali para ele não ser preso. E aí o que gerava em relação a isso? Muitas vezes até cesta básica, pagar cesta básica. E aí quando se viu esse fenômeno em relação à ideia de que seria pouco tutelado, né? Porque tinha uma tutela, mas ela era insuficiente, porque a proteção da mulher estava aquém daquilo que o legislador tinha na lei. E aí se viu, com esse fenômeno de 2018, a necessidade de revisar a lei para que se aumentasse a pena. Hoje, aumentou-se a pena na tentativa de reprimir com maior ênfase e com maior seriedade e severidade aquele crime que veio contra a mulher. O fato do ônibus foi exatamente o que modificou. A ideia do que ele é inaceitável que um homem fizesse aquilo, aquela conduta e pagasse uma cesta básica. Então, com a modificação legal, hoje passou a ser crime, ou seja, hoje ele enfrenta a justiça criminal como um todo, ou seja, ele pode ter a pena muito maior do que aquela pena base que ele tinha quando era uma contravenção penal. E isso muda, porque querendo ou não, o crime hoje ele tem outras formas de serem punidas, né? Outros tipos de sanções. A contravenção era pagar uma multa, pagar uma cesta básica, e hoje então se torna mais severa a punição. Essa é a grande mudança. Tanto que esse rapaz que fez essa atitude contra a mulher no elevador, hoje ele tá submetido a uma lei mais severa do que aqueles que foram anteriores a 2018. Alguns comportamentos, né, por um período, chegaram a ser considerados até como estupro. Né? E assim, aí a partir nesse caso, por exemplo, assim, mas não teve assim um contato, uma violência mais, claro que houve violência, mas uma violência, né, assim, física, esse tipo de agressão, né? Mas existe também essa possibilidade de alguns crimes terem deveriam ser estupro, eles serem desclassificados, assim, serem menorizados? Depende do contexto de que você se insere e o tipo de violência que é praticado. A questão, por exemplo, de um beijo lascivo, um toque, tudo isso tem que ser dosado para que também não se tenha um excesso de punição. Ele deve ser punido, com certeza, mas ele tem um critério que também tem que ser obedecido à legalidade. Então, não é tudo que necessariamente vai ser o estupro ou tudo necessariamente vai ser importunação sexual. A depender do contexto que ele fizer, você vai poder enquadrá-lo como estupro. Né, dependendo se o ato, como foi feito, qual ato ele teve. Nesse caso desse cidadão, ele está na ideia de quê? De uma importunação sexual, porque a forma como ele lidou, né, o tipo de o que ele fez, ele não chegou a ter aquela violência contra a dignidade a ponto de se caracterizar estupro. Obviamente, a gente não tem todas as informações do processo, mas a princípio do que foi passado na internet, dá a entender que tenha sido uma importunação sexual para satisfazer a própria lascívia. Agora, o crime de importunação sexual, ele não necessariamente tem que ser a vítima que tem que recorrer, né, dizer...
pode ser identificado por outras pessoas. Por exemplo, me ocorreu assim, um caso, digamos, um cobrador de ônibus que vê alguém sentado, que passa a mão em todo mundo que passa, por exemplo, tal. Às vezes elas estão com pressa, não podem fazer, mas ele pode denunciar. Né? Assim, pode ser outra pessoa. Isso, como é um crime de ação penal pública incondicionada, a ideia é que a vítima, outras pessoas da sociedade, possam, inclusive, levar adiante essa denúncia. E detalhe, aquelas mesmas pessoas que estão naquele, por exemplo, no metrô, vendo aquela situação, no ônibus, ou alguém que estivesse naquele momento, naquele elevador, eles poderiam dar voz de prisão para ele, porque ele está em flagrante delito. Então, a ideia é, sim, as pessoas podem tomar certas atitudes que vão no sentido também de prevenir. Geralmente vai ter o quê? Se tivesse alguém naquele momento com aquela mulher, certamente aquele rapaz poderia até sofrer algum tipo de violência daquela pessoa para defender a moça que foi violentada, ou mesmo se fosse num outro contexto, alguém que tivesse possibilidade prenderia ele em flagrante. Né? E precisa necessariamente ter testemunha para caracterizar? Não. Aí, nesse caso, é o reforço. A câmera do próprio elevador já é a própria testemunha. Tanto é que a cara dele foi exposta, a situação dela foi exposta, e aquilo tornou, assim, de certa maneira, viralizou, né? Que hoje é o grande termo, né? Porque se tornou algo que todo mundo observou e levou a internet a criar um incômodo com isso, né? Esse ruído levou a algo que que você vê no ônibus, que você vê no metrô, que você vê no dia a dia passando. Até a história, quando você está passando pela rua, vem alguém e faz um assovio. Né? Hoje tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquela visão do século passado não é mais essa. Hoje tem que se ter um respeito muito maior, né? Não é galanteio, não é achar que aquilo é bonito fazer aquilo, aquela conduta, né? Achar que eu sou homem por assoviar para uma mulher, passar a mão dela, eu me torno muito mais másculo, muito mais hétero. Não, isso aí hoje é considerado crime e tem que ser punido como tal. Um assovio pode ser também uma importunação. Diria que não chegaria a tanto, mas a depender do contexto, ele poderia te levar a uma consequência jurídica fora do controle da esfera penal, inclusive, né? Com uma indenização, porque a mulher não se aceita. A mulher não vai aceitar que aquele cara chegue para ela e fale o seguinte: o meu corpo é meu corpo, não é não, né? Hoje é essa a política. Então, ela não aceitar aquilo pode levar a consequências jurídicas dentro de um contexto de importunação e dentro de um contexto civil, de pagamento de indenização contra aquele cidadão que fez algo contra ela. E está no direito dela de fazer isso. Se fosse, né, no caso, o famoso galanteio, que não tem nada de galante, né? Não, aquela cantada... Aquele rapaz do carnaval que puxa a moça e dá um beijo. Quando a gente vê, por exemplo, algumas repórteres, elas passam na televisão, estão falando, estão fazendo a reportagem, vem um cara e dá um beijo, ou ela está no estádio e aí vem o rapaz e faz a mesma situação, porque aconteceu isso no jogo de futebol. Então, isso é importunação sexual, né? E dependendo da forma como é levada adiante e a idade da vítima, pode ser caracterizado tanto a importunação quanto o estupro, a depender do caso concreto. E uma confusão também que volta e meia aparece, né? As pessoas, né, comentam assim, foi assediada, isso é assédio. Na verdade, assédio é um pouco diferente, né? O que seria um assédio? O brasileiro e todas as pessoas que operam o direito, às vezes elas dão nomes diferentes para aquilo que é realmente, né? Por exemplo, o roubo, às vezes, sai como termo de assalto. Né? E aí a gente vai criando conceitos paralelos àquilo que é. E o assédio está dentro desse contexto, né? Porque o assédio sexual, ele já é desde 2001 crime e ele tem a ver com as relações hierárquicas entre a mulher e a pessoa hierarquicamente superior a ela. Aí ele pratica o superior dela algo contra ela ali para satisfazer também a lascívia dele, ou ter algum tipo de favor, algum tipo de mostrar para ela, eu mando e você obedece. E isso diferencia a importunação sexual, porque a importunação sexual, o próprio tipo penal não fala sobre hierarquia. Ele fala que pode ser uma pessoa entre pessoas do mesmo patamar, né, de igualdade ali, né, ou uma pessoa abaixo daquela mulher que trabalha, tem um cargo da mulher está aqui, esse homem
está abaixo dela em termos funcionais e ele pratica uma importunação sexual, mas ele não pode praticar contra ela assédio, porque é ela quem está no topo hierárquico, né, por assim dizer. Tem sempre essa relação de superioridade. Exatamente, é isso que define. Tanto é que você vai ver diferentes categorias, dependendo do espaço que você se encontra, né? Qual o tipo de relação que você tem do assediador com aquela mulher, é o que vai caracterizar ou não o assédio. Também aí a gente pode dizer que a importunação sexual seria um soldado de reserva, caso o assédio sexual não fosse aplicado para ela, né, naquele caso. Agora, e você chegou a mencionar também a questão da vestimenta. A gente vê, assim, é recorrente sempre que tem essas denúncias, muitas vezes dizem, mas ela estava com um shortinho muito pequeno, ela estava com a roupa não sei como. Isso não é atenuante, né? Isso não está na lei. Nunca. A grande questão é o machismo, né? É o machismo contra a mulher, né? Achar que a vestimenta induz o homem a fazer o que faz. Isso nunca pode ser caracterizado como atenuante, isso nunca pode ser justificado para que aquela pessoa age naquela situação contra a mulher. Então, o que hoje a gente vê? Por exemplo, a história do cabelo curto, tingir o cabelo, o tamanho da sua vestimenta, na verdade é a ideia do machismo estrutural que está dentro da sociedade. A verve machista, ela sempre está nessa sociedade achando que o corpo da mulher é parte do homem. Por isso que eu falei na época da Revolução Francesa, porque, na verdade, se acreditar, a Revolução Francesa, ela trabalha com a ideia do quê? De um pacto social que é de um homem para um homem. A mulher só teria, de certa forma, a ascensão social a partir do casamento. Tanto que, a partir do casamento, ela voltaria para a esfera pública e depois ela voltaria para dentro de casa, porque ela não poderia trabalhar. O homem é o varão, o homem é o mantenedor, trabalhador, o dono do contrato social. E isso a gente foi vendo em várias legislações. A Revolução Francesa trouxe um Código Civil de 16, que a mulher tinha que ter o nome, por exemplo, o nome do marido, né, no final ali, tirar o nome dela. A questão da laqueadura, que hoje o Supremo vai discutir. Teve várias teses que foram surgidas no ordenamento jurídico, como a legítima defesa da honra, que recentemente o Supremo falou que é inconstitucional. Isso tudo está dentro desse contexto de violência, seja do shortinho, seja do tamanho do teu cabelo, seja a proibição de você pintar o seu cabelo. Então, o ordenamento jurídico, ele trabalha com essas categorias que a gente vai tendo que estipar para que tenha uma dignidade alcançada. Então, continuando aqui nas categorias, né, que podem ser, de certa forma, confundidas, e o estupro? O que define quando é realmente um estupro? O estupro, hoje, em 2009 para cá, houve uma mudança legislativa. Antigamente tinha uma diferença entre o estupro e o atentado violento pudor. Hoje não existe mais o atentado violento pudor, existe só o estupro. Aí tem as categorias, estupro mediante fraude e o próprio estupro em si. O estupro é a violência. O estupro hoje há uma violência contra o corpo da mulher ou do homem. Deixo claro que hoje um homem também pode ser estuprado. Mas trazendo a questão do feminino, a violência contra o corpo da mulher é no sentido de que? De ter uma violência, um arrebatamento ali, uma violência tal que a machuque, né? Seja qual tipo a cópula anal, cópula vaginal, cópula oral. E aí o que acontece? Esse tipo de ato é o ato que você realmente é o extremo da violência contra a dignidade sexual, porque a violência contra a mulher mais extrema é o feminicídio. Então o estupro, ele trabalha com uma ideia de achar que ele é dono do corpo dela, que o tesão dele tem que ser satisfeito e ele vai lá e faz aquele ato contra a mulher. A gente viu recentemente, passou em alguns jornais, que um Uber tinha deixado uma mulher na rua e o cara foi lá e estuprou, né, um rapaz na rua. Aquilo é o extremo da violência contra a dignidade dela. Ela estava desacordada, ela estava simplesmente vulnerável e ela foi objeto da lascívia dele. Então é o extremo da violência contra ela, da dignidade sexual dela. Um uso da violência no sentido de contexto da cópula. E essa questão da vulnerabilidade, né? A pessoa que está desacordada, que está drogada, embebedada, ou mesmo as crianças, né? Abaixo de 14 anos, né? Isso. Aí, no caso, mesmo se um ato que seria importunação
passa a ser estupro se for uma criança, um vulnerável? O estupro de vulnerável é exatamente, você está numa situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação àquele que está ao seu lado. Então, por exemplo, aquela mulher que estava bêbada e foi deixada no poste ali, ela estava no estado alcoólico. Perdão. Então, o que aconteceu? Ele se aproveitando daquela situação de desacordada, foi lá e praticou o ato contra ela. Né? Ele fez aquele ato. Então, ela estava numa condição simplesmente sem reação. O menor de 14, ele presume-se que ele seja vulnerável. Então, por isso que o crime tende a ser classificado como estupro de vulnerável, por conta desse ato em si, né? Porque o legislador entende que a presunção é absoluta, e aí sim pune-se com maior rigor também. E aí, só retornando então ao caso da mulher desacordada, então não precisa necessariamente assim que ela tenha sido machucada, né? Assim, já é a violência, o ato em si já é uma grande violência. É porque na verdade a gente associa o estupro a uma violência que vai machucar. Ali naquele caso, ele pode não ter nem machucado ela, entende? Mas ele forçou algo que ela não estava em condições de dizer não. Né? Tipo, a propaganda não é não, ela é muito importante porque é isso, a partir do momento que falou não, você já colocou um limite. A partir do momento que ela não consegue dar o limite do não, porque ela está naquela condição de vulnerável, aí sim tem o estupro. Porque ela está extremamente bêbada, ela está alcoolizada, ela está drogada ali, o que seja. Entendeu? Ou ela pode estar, por exemplo, sob efeito de medicação. E isso condiciona também a ser estupro. Então, esse é o lance da lei. A lei não é a violência. A violência, ela agrava a pena, ela aumenta a pena. Mas, em termos de violência, ele continua sendo crime. A gente está tratando aqui desse assunto aqui no programa Cidadania Mulher. Você mesmo falou que, né, que dá aula para mulheres. Sim. Né? Mas, apesar de que a gente sabe que também não são só as mulheres que são vítimas, né, desses crimes sexuais, mas são a grande maioria. Né? Será que para atingir mesmo a população, para que a gente consiga reverter essa cultura, não tem que falar também para os homens que são os maiores agressores? Não é isso que está faltando? Eu acho excelente essa pergunta, porque toda vez a gente conversa isso no curso. Quando a gente olha para aquelas mulheres, a gente explica assim para elas. Primeiro, vocês não são culpadas. Do que acontece aqui em termos de violência, ninguém é culpado por sofrer violência. Isso é clássico a gente deixar claro para elas. E tratar o homem é uma fórmula que a gente pode dizer de também ter alcance da lei, do intuito da lei. Porque o que acontece? A ideia do machismo, ele está muito ligado às estruturas familiares também. Um contexto de violência dentro da casa daquela pessoa, daquele homem, ele vê o pai dele tratando a mãe daquele jeito, na cabeça dele, a violência vai ser, ele acha que ele tem direito de fazer aquilo. Então a violência passa a ser o quê? Transgeracional, do pai para o filho, do filho para o filho. Então veja você, olha só essa situação, não tratar o agressor, a gente não vai resolver o problema. Lá no Rio Grande do Sul tinha uma experiência, quando eu morei lá, que eles, na vara do juizado especial, do juizado de combate à violência doméstica, eles trabalhavam com o agressor, de explicar para o agressor o que é essa situação. Né? Eu me lembro até hoje que em 2006, com esse gancho de Porto Alegre, eu lembro quando eu fazia estágio no fórum, em 2006, a Maria da Penha, estava vários cartazes no fórum. E estava lá, ela queimou o feijão, ele queimou as mãos delas, proteja-se. Então, na verdade, eles queriam dar um contexto de mostrar para hoje, a lei, ela veio para mudar essa cultura. Tanto que hoje os homens sabem o que é a Lei Maria da Penha e as mulheres também sabem. Muitas vezes elas só não identificam essa violência. Por isso que eu lhe falei, o trabalho que eu faço na cidade satélite, ali na estrutural ou ali no curso da Escola de Contas, é falar assim, isso também é violência. Uma vez eu falando com uma mulher lá na estrutural, ela virou e falou assim, eu não sabia que ele ia tirar dinheiro da minha conta, eu tinha 15 mil reais, foi a economia da minha vida toda. Eu não sabia que esse dinheiro, ele poderia fazer o que ele fez, pegar e sacar e levar para ele. E aí ela falou assim, eu não sabia disso. Então você olha e você fala o seguinte, na verdade, tem achar que a violência é só aquela que machuca.
né? Aquela que causa marcas, e a gente não vê. Então, por isso que é importante o tratamento, né? O tratamento que eu digo é o seguinte: incutir àqueles homens a ideia de dignidade da mulher. Tanto é que a repressão penal por si só, ela tem importância, ela é necessária, mas sozinha ela não resolve. Se resolvesse, a gente não tinha tantos números de feminicídio aqui no Brasil. E com essa a gente conclui, então. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas parabéns também pelo seu trabalho aí, né, combatendo essa violência. Eu que agradeço, eu faço isso com o maior amor, é um estímulo para mim. E falo que onde eu puder levar o conhecimento da Maria da Penha, as leis de regência também, outras leis, o que eu puder proteger com a minha profissão de advogado essas mulheres, eu estou aqui para fazer isso. Eu acho que é meu propósito na Terra, além de outras coisas, é essa proteção que eu devo a elas. Muito obrigado pela oportunidade, Roberta. Obrigada, e obrigada também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site, na internet, e também no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.